Bom, a aula de hoje é sobre o tópico questões éticas e sociais nos sistemas de informação. Então, os nossos objetivos são esses. Quais questões éticas, sociais e políticas são suscitadas pelos sistemas de informação? Quais princípios específicos para a conduta podem ser usados para orientar as decisões éticas? Por que a tecnologia dos sistemas de informações contemporâneos e a internet representam desafios à proteção da privacidade individual e da propriedade intelectual? Como sistemas de informação afetam a vida cotidiana? Bom, então, quais são as primeiras impressões que vocês têm ao lerem esses objetivos, né? Será que realmente os sistemas de informações afetam a nossa vida? Bom, eu vou explicar aqui que sim, né? Eles afetam diariamente, né? Como, por exemplo, o caso da internet, né? Na questão da privacidade e também na conduta de cada um de vocês quanto à questão da propriedade intelectual. Teriam alguma ideia de como é que o Google, o Facebook e essas redes sociais estão relacionados com esta questão, né? E o que vocês podem dizer sobre interrupções no funcionamento de redes importantes como os de banco, controle aéreo, de tráfego aéreo e outras empresas, né? Bom, é muito interessante esse ponto, por isso que, de certa forma, né, acho que merece uma reflexão, né, e um estudo mais aprofundado. Então, dois tópicos que se relacionam com o próximo capítulo, né? Estamos sendo vigiados? Estamos seguros? Por isso que eu disponibilizei essa série de vídeos para que fossem estudados, né, e para que nós pudéssemos, né, contextualizar este problema das questões éticas, securitárias, né, com o contexto atual, né. Vamos então contextualizar entendendo as questões éticas e sociais relacionadas aos sistemas. Ética refere-se ao conjunto de princípios que estabelece o que é certo ou errado e que os indivíduos, na qualidade de agentes livres, utilizam para fazer escolhas que orientam o seu comportamento. As tecnologias de empresa digital e de internet tornam mais fácil do que nunca reunir, integrar e distribuir informações, desencadeando novas preocupações quanto ao uso apropriado das informações sobre o cliente, a proteção da privacidade pessoal e a proteção da propriedade intelectual. Ao utilizar sistemas de informação, é essencial perguntar-se qual é a atitude ética e socialmente responsável a ser tomada. Então, vamos compreender, pegar esse modelo como se fosse a sociedade fosse um lago tranquilo, né? E a TI seria uma pedra que cairia nesse lago, criando uma onda de novas situações que não estão previstas nas antigas regras. Então, as instituições políticas e sociais não conseguem responder imediatamente a essa onda, né? Anos podem ser necessários até que se desenvolvam expectativas, alguma etiqueta, algum código de ética e leis. Tá? Então, temos assim, né, como se fosse uma onda, né, e aí algumas dimensões, né, do que trata, né, do modelo de raciocínio para questões éticas, sociais e políticas. Nós trataríamos aí de direitos e deveres sobre a informação, direitos e deveres sobre a propriedade, qualidade do sistema, qualidade de vida, prestação
de conta e controle. Muito bem, então, como eu comentei, né, são esses os tópicos, né, que trataremos, né? Direito e deveres sobre a informação, direitos e deveres sobre a propriedade, prestação de contas e controle, qualidade de sistema e qualidade de vida, né? Por exemplo, né, uma questão relacionada ao direito de informação pode ser quais os direitos do indivíduo no que diz respeito a eles próprios. A imagem de cada um de vocês pode ser utilizada livremente, vocês publicam no Facebook. Aquela imagem do Facebook pode ser utilizada pelo Facebook? Esta é uma questão, né? O direito de proteger, né? Uma questão relacionada à qualidade de vida pode ser que valores devem ser preservados em uma sociedade baseada na informação e no conhecimento. Né? Uma questão relacionada à qualidade do sistema. Que padrões de dados e qualidade de sistema devemos exigir para proteger os direitos individuais e a segurança da sociedade? Muito bem. Então, algumas tendências, né, tecnológicas que suscitam questões éticas. Né? A capacidade de computação dobra a cada 18 meses. Né? Mais organizações dependem, o impacto seria esse, mais organizações dependem dos sistemas de computadores para operações críticas. Os custos de armazenamento de dados estão reduzindo rapidamente. Né? As organizações podem facilmente manter bancos de dados detalhados sobre os indivíduos. A análise de dados está progredindo. As empresas podem analisar grandes quantidades de dados sobre indivíduos para desenvolver perfis detalhados do comportamento individual. É o Big Data, né? Avanço da rede. Ficou muito mais fácil copiar dados de um local para outro e acessar dados pessoais a partir de localidades remotas. Impacto no crescimento do dispositivo móvel. Celulares individuais podem ser monitorados sem o consentimento ou o conhecimento do usuário. Isto está diariamente no nosso noticiário, né, gente? Estas questões, né, esses impactos estão diariamente nossos noticiários, né, e são possíveis em função dessas tendências da tecnologia da informação. Ética na sociedade da informação. Vamos abordar alguns conceitos. Responsabilidade é um elemento chave de ação ética. Significa que você aceita os custos, os deveres e as obrigações potenciais pelas decisões que você toma. Prestação de conta é uma característica dos sistemas e instituições sociais. Significa que existem mecanismos apostos para determinar quem realizou a ação responsável. E a obrigação de indenizar amplia o conceito de responsabilidade para a área das leis. É uma característica de sistemas políticos nas quais há um conjunto de leis que permite que os indivíduos reparem os danos causados a eles ou por agentes, sistemas ou organizações. Neste aspecto, é importante destacarmos o Marco Civil da Internet. Eu deixei no Moodle um link sobre o Marco Civil da Internet, lá do verbete dele lá na Wikipédia. Então, ele trata da Lei 12.965 de 2014, que foi proposta pelo deputado Azeredo. Né? Também foi apelidada de AI-5 digitais pelos detratores, tá? E foi um assunto de muito debate na época. Então, ela trata de temas como neutralidade de rede,
privacidade, retenção de dados, a função social que a rede precisará cumprir, especialmente garantir a liberdade de expressão e a transmissão do conhecimento, além de impor obrigações de responsabilidade civis aos usuários e provedores. Bom, então vamos aqui tomar aqui uma análise ética, né? A análise ética, né? Ela serve a alguns questionamentos, né? Que quando confrontado com uma situação que envolve questões éticas, indica como você deve analisá-la. Tá? Primeiro, né, identifique e descreva claramente os fatos. Tá? Defina os conflitos ou dilema e identifique os valores de ordem mais elevada envolvidos. Identifique os envolvidos. Identifique as alternativas razoáveis a adotar. Identifique as potenciais consequências das suas ações. E existem alguns princípios éticos eletivos. Quando sua análise estiver completa, quais princípios ou regras éticas você deverá usar para tomar uma decisão? Então, essas são regras, princípios éticos eletivos, que são regras que a gente poderá utilizar para melhorar, tomar nossa decisão ética. A primeira de todas é: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, É colocar-se no lugar dos outros e pensar em si próprio como objeto da decisão poderá ajudá-lo a pensar na equidade do processo de decisão. O segundo, se uma ação não é correta para todos, então não é correta para ninguém, que é o imperativo categórico de Immanuel Kant. Pergunta-se: se todos fizessem isso, a organização ou a sociedade poderia sobreviver? O terceiro é: se uma ação não puder ser realizada repetidamente, então não deve ser realizada nunca, conhecida como a regra da mudança de Descartes. Uma ação pode originar uma pequena mudança agora, quando é aceitável, mas se for repetida, trará mudanças inaceitáveis a longo prazo. Essa é a regra da ladeira escorregadia. Uma vez que você começa a descer uma ladeira escorregadia, provavelmente não vai conseguir parar nunca. Tá? Então, temos que entender aí a diferença entre o imperativo categórico e a regra de mudança. Em suma, a diferença é que o imperativo categórico se aplica a toda a população, enquanto a regra da mudança diz respeito a decisões de uma pessoa ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. O imperativo categórico se aplica a um empregado que tenta roubar dinheiro do seu empregador. Ele não deve fazer isso, pois se todos os empregados agirem da mesma forma, a empresa iria falir. A regra da mudança, aplicada à mesma situação, pode levar ao seguinte raciocínio: embora o roubo de $1 pelo empregado não leve a empresa a nenhum problema real, o roubo repetitivo de $1 ou roubo de muitos dólares seria inaceitável e acabaria levando à destruição da empresa. No quarto realize ação que produza o valor mais alto ou maior, o princípio utilitário. Esta regra presume que você pode classificar valores por ordem de prioridade e entender as consequências de vários cursos de ação. Quinto, realize a ação que cause o menor dano ou que tenha o menor custo potencial, que é o princípio da aversão ao risco. O custo do fracasso de algumas ações é muito alto, mas a probabilidade do fracasso é muito baixa. Por exemplo, a construção de uma usina nuclear em área urbana. Ou o custo do fracasso é alto, mas a probabilidade é moderada. Dirigir em alta velocidade
e envolver-se em acidentes de trânsito. Evite ações que, se fracassarem, implicam alto custo. E, evidentemente, preste maior atenção às ações com potencial de fracasso e probabilidade moderada a alta. Sexto, pressuponha que praticamente todos os objetivos tangíveis e intangíveis pertençam a alguém, salvo declaração ao contrário. Essa é a regra ética, não existe almoço grátis. Se algo que alguém criou é útil para você, isso tem valor e você deve pressupor que seu criador queria que uma compensação pelo trabalho dele fosse, né, feita. Tá? Então, como regra, o almoço nunca é de graça, pode ser relacionado às questões dos direitos autorais, patentes e marcas registradas. Esses conceitos são discutidos em slides mais à frente, tá? E que veremos mais adiante. Tá? Bom, grupos profissionais assumem responsabilidade pela regulamentação parcial de suas profissões, determinando as qualificações e as competências exigidas para fazer parte dos seus casos. São os casos dos códigos de ética profissional, né? O Conselho Regional de Medicina, OAB, CREA, CRA, etc. Mas também temos, né, órgãos de autorregulamentação, como o CONAR. Tá? Outros dilemas éticos incluem empresas tentando utilizar novos sistemas para reduzir o tamanho de sua força de trabalho, tal como as empresas de telefonia que utilizam sistemas para reduzir a necessidade de operadores humanos. As dimensões morais dos sistemas de informação. Direito sobre a informação, privacidade e liberdade na era da internet. Privacidade é o direito dos indivíduos de não serem incomodados, de ficarem livres de vigilância ou de interferência de outros indivíduos ou organização, inclusive do Estado. O direito à privacidade é protegido pelas constituições dos Estados Unidos, do Canadá e da Alemanha de várias maneiras diferentes. Em outras maneiras, em outros países, por meio de vários estatutos legais, como na nossa Constituição, pelo artigo 5º, né? Então, o direito a essa privacidade, né, é uma garantia constitucional, tá? Que deve ser, né, muito bem protegida. E, com o advento da internet, isto foi muito, né, relativizado, correto? E está também, né, sempre sob ameaça sempre. As dimensões morais do sistema de informação. Tá? Direito sobre a informação, privacidade e liberdade na era da internet. A internet introduz uma tecnologia que propõe novos desafios à proteção da propriedade individual. Cookies, que são arquivos de textos minúsculos depositados no disco rígido de computador quando um usuário visita determinadas sites. Então, está lá, né, o usuário pega o servidor com o seu sistema operacional e o cookie, de certa forma, é instalado na sua máquina, informando ali que você já comprou na loja. E, logicamente, né, quando você acessa de novo, aquele servidor ele avisa, dá um bem-vindo para você. Por isso que eu, de certa forma, peço para vocês, façam uma busca por preço de tênis na internet e depois relatem a experiência. Direitos sobre a informação, privacidade e liberdade na era da internet. Tá? Cerca de 83% dos usuários globais da internet usam serviços de mecanismo de busca, além de outros serviços do Google, fazendo dele o maior coletor de dados de usuários online do mundo. Seja lá o que o Google faça com seus dados, isso tem um enorme impacto sobre a privacidade online.
A maioria dos especialistas acredita que o Google possui a maior coleção de informações pessoais do mundo. O concorrente mais próximo é o Facebook. Tá? Bom, então, a maioria das pessoas, né, não tomam medidas apropriadas para garantir sua privacidade nesses casos. Muita gente não sabe como proteger sua privacidade online. Isso significa que a privacidade não é importante, como as pessoas devem acreditar? A privacidade é muito importante, viu, gente? Bem, em geral, a maioria das pessoas e das empresas de internet faz muito pouco para proteger a privacidade dos seus clientes. E os clientes não fazem tudo o que deveriam para se proteger. Em virtude da crítica crescente por parte do público contra o monitoramento comportamental, o direcionamento de anúncios e a falha do setor em se autorregular, a atenção foi desviada para os navegadores. Então, muitos navegadores têm a opção de não rastrear. Né? Então, é uma opção inteligente, né, para quando vocês navegarem na internet. Direitos sobre propriedade. A propriedade intelectual. Considera-se propriedade intelectual a propriedade intangível criada por indivíduos ou corporações. A propriedade intelectual está sujeita a uma variedade de proteção sobre 3 tradições legais diferentes. Lei do segredo comercial, do direito autoral e da patente. Tudo é a mesma coisa? Não. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês compreenderem a diferenciação, né? A lei do segredo comercial diz respeito ali, né, a algo que uma empresa produz e não quer revelar, né, o processo produtivo dela. Um exemplo disso é a Coca-Cola. A tal fórmula secreta da Coca-Cola é um segredo comercial. Do direito autoral, diz respeito, né, à questão do software, diz respeito à questão de livros, né, se bem que tem alguns softwares que, né, podem ser patenteados. Então, o que é a patente? Então, para ter a patente, né, existem alguns requisitos. Né? Os requisitos de patenteabilidade são: ele tem que ter novidade, tem que ter atividade inventiva e aplicação industrial. Tá? Então, são essas, né, o que é a propriedade intelectual, que é protegido por lei. Tá? Prestação de contas, obrigação de indenizar e controle. Se uma pessoa for ferida, né, por uma máquina controlada parcialmente por software, quem deve ser apontado como responsável e, portanto, passível de pagar a indenização? Muito bem, né? É uma questão ética bem interessante, né? Mas é por isso que, de certa forma, tem que ter um controle de qualidade de software, né? O responsável é aquele que projetou aquilo, a máquina. Deve ter um engenheiro responsável pela máquina. E, logicamente, se houver alguém lá que tenha desenhado o software, passa a ser corresponsável, né? Um site de rede social como Facebook ou Twitter deve ser obrigado a pagar indenização a prestar contas pela publicação de material pornográfico ou insultos raciais, ou deve ser considerado isento de qualquer obrigação de pagar indenização pelo que os usuários publicam, o que é válido para o sistema de transmissão comum como o sistema telefônico. Essa questão também tem causado controvérsias. E o Facebook, em alguns casos, tem pago, né, indenizações, né, apesar, né, de, nos contratos que você assina lá no Facebook, diz que ele não tem responsabilidade nenhuma. Né? Algumas cortes têm compreendido que o Facebook
tem responsabilidade. Como a gente tem visto, né, ele, né, agora, recentemente, sendo cobrado da justiça de retirar fake news. Qualidade do sistema, qualidade dos dados e erros do sistema. Tá? O que é? Né? Três das principais fontes de mau desempenho do sistema são os bugs e erros de software, as falhas de equipamento e instalações provocadas por causas naturais ou outras, e a baixa qualidade da entrada dos dados. A indústria do software ainda nem mesmo alcançou o padrão de teste que permita produzir um software de desempenho aceitável, quanto mais um perfeito. Né? Os alunos, é difícil saber o que é qualidade de software, né? Até que, como é que você estabelece padrões para fazer esse controle de qualidade. Qualidade de vida, equidade, acesso e fronteiras. Se existe um equilíbrio entre boas e as más consequências da utilização do sistema de informação, a quem devemos responsabilizar pelas más consequências? Então, a seguir, vamos a algumas considerações negativas, né, do sistemas considerando as reações individuais, sociais e políticas. Primeiro, o equilíbrio do poder entre centro versus periferia. Tá? Logicamente, isso tem se tornado, o sistema de informação tem agravado esse distanciamento. Né? As nações, chamada desenvolvida ou do centro, né, tem toda uma estrutura de tecnologia de informação que tornam elas mais competitivas ainda. Velocidade de mudança, redução do tempo de resposta à concorrência. Né? Então, é por isso que, de certa forma, as empresas nesses países acabam tendo aumentando as suas vantagens competitivas. Né? Mudança das fronteiras, né? Família, trabalho e lazer. Isso né, de certa forma, acaba sendo bem relevante, né? Porque o trabalhador não sabe, né, o horário, né, de lazer e o horário de trabalho dele. Ele passa o diária, a qualquer momento ele pode ser cobrado, né, pelo seu trabalho, né, via plataforma móvel, via internet. Dependência e vulnerabilidade, né? Também você acaba tendo muita dependência com a tecnologia de informação, deu um problema, pronto, né? Você torna-se vulnerável. Tem a questão do crime e do abuso digital, né? Que também é regulada por lei, tá? O emprego, né? Perda do emprego pela exclusão tecnológica e pela reengenharia, né? O pessoal diz que não tem há gente que defende que a tecnologia da informação não cria desemprego, ele somente muda a qualidade do emprego. E há quem defenda que ele cria desemprego. Tá? A tendência é que ela cria desemprego nos países mais pobres e aumenta, né, a qualidade do emprego dos países mais ricos. Equidade de oportunidades e acesso, ampliação das brechas raciais e de classe, né, como tem o agravamento. Né? Então vamos ver aí riscos para a saúde, né? LER e STC, né? LER é a lesão por esforço repetitivo. Ocorre quando grupos de músculos sofrem esforços decorrentes de ações repetitivas, frequentemente com cargas de alto impacto, ou a dezenas de milhares de repetições com cargas de baixo impacto. A maior fonte individual do LER é o teclado do computador. Né? Além do teclado, também o mouse. Síndrome da tela do computador refere-se a qualquer condição de estresse ocular relacionada à utilização da tela do monitor, de computadores, laptop, e-readers, smartphone e dispositivos de videogames.
Existe outros estresse, né, que é a dependência, né, e o vício do computador, né, que também hoje, né, ela passa a ser, né, considerada também, né, uma, uma, como um risco para a saúde. O tecnoestresse é o tipo de estresse induzido pelo uso do computador. Seus sintomas incluem exasperação, hostilidade em relação a seres humanos, impaciência e fadiga. O problema, segundo o especialista, é que seres humanos que trabalham continuamente com o computador passam a esperar que outros seres e instituições humanas se comportem como essas máquinas, dando respostas instantâneas e total atenção e demonstrando certa falta de emoção. Então, o resumo, né, são essas questões que nós tentamos responder, né? Quais questões éticas, sociais e políticas são suscitadas pelos sistemas de informação? Quais princípios específicos de conduta podem ser usados para orientar as decisões éticas? Por que a tecnologia dos sistemas de informações contemporâneos e a internet representam um desafio para a proteção da privacidade individual e da propriedade intelectual? Como sistemas de informação têm afetado a vida cotidiana? Então, a primeira questão, né? Quais questões éticas, sociais e políticas são suscitadas pelos sistemas de informação? Então, a tecnologia de informação está introduzindo mudanças para as quais ainda não foram desenvolvidas leis e regras de conduta aceitável. O aumento da capacidade de processamento, da capacidade de armazenamento e dos recursos de rede, incluindo a internet, expande o alcance das ações individuais e organizacionais e magnificam seu impacto. A facilidade e o anonimato com as quais as informações podem ser comunicada, copiada e manipulada em ambientes online colocam novos desafios à proteção da privacidade e da propriedade intelectual. As principais questões éticas, sociais e políticas suscitadas pelos sistemas de informação giram em torno dos direitos e deveres sobre informação, dos direitos e deveres sobre a propriedade, da prestação de contas e controle, da qualidade do sistema e da qualidade da vida. Quais princípios éticos de condutas podem ser usados para orientar as decisões éticas? Nós temos aqueles 6 princípios éticos, né, que incluem a regra do ouro, o imperativo categórico de Immanuel Kant, a regra de mudança do Descartes, o princípio utilitário, o princípio de aversão ao risco, a regra ética, não existe almoço grátis. Estes princípios devem ser utilizados em conjunto com uma análise ética. Por que a tecnologia dos sistemas de informação contemporâneo e a internet representam desafios para a proteção da propriedade individual e da propriedade intelectual? A tecnologia contemporânea de armazenamento e de análise de dados permite que a empresa reúna facilmente dados pessoais sobre indivíduos a partir de muitas fontes diferentes e analisem esses dados para criar perfis eletrônicos detalhados sobre os indivíduos e seus comportamentos. Dados que fluem pela internet podem ser monitorados em muitos pontos. Cookies e outras ferramentas de monitoração da web acompanham de perto as atividades dos visitantes dos sites. Nem todos os sites têm políticas fortes de proteção à privacidade e nem sempre permitem o consentimento informado quanto à utilização de informações pessoais. As leis tradicionais de direito autoral são insuficientes para proteger o software contra a pirataria, porque o material digital pode ser copiado com facilidade
e transmitido simultaneamente para vários locais diferentes por meio da internet. Como sistemas de informação têm afetado a vida cotidiana. Embora os sistemas de informação sejam fontes de eficiência e riqueza, às vezes causam impactos negativos, podendo causar sérios prejuízos a indivíduos e organizações, como erros em sistemas de computador, baixa qualidade de dados também é responsável por causar rupturas e perdas para as empresas. Empregos podem ser perdidos quando trabalhadores são substituídos por computadores ou quando certas tarefas se tornam desnecessárias após a reengenharia dos processos de negócio. A capacidade de ter e usar computador pode estar exacerbando as disparidades socioeconômicas existentes entre diferentes grupos raciais e classes sociais. O uso disseminado de computadores aumenta a oportunidade para que se cometa um crime ou abuso digital. E os computadores podem criar problemas de saúde, como lesão por esforço repetitivo, síndrome da tela do computador e tecnoestresse. Então, é isso, pessoal. Por enquanto, é só.